Querido Pai Celestial, graças te damos porque nós podemos agora ouvir algumas histórias da história adventista. Ajuda-nos, Senhor, a sermos encorajados, incentivados e iluminados com essas histórias. Que possam ser para o nosso crescimento, que o Senhor dirija o Dave Fiedler para trazer bênçãos para nós. Em nome de Jesus. Amém. Olá, nós estamos aqui com Dave Fiedler. Ele veio de muito longe para nos abençoar aqui no Brasil e nós vamos ter o privilégio agora de ouvir algumas histórias. E para iniciar, eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho sobre Hannah Moore. So she wants to know about the story of Hannah Moore. What do you have to tell us? Okay. So Hannah Moore was a non-Adventist. Hannah Moore ela não era adventista. She was a missionary, though. Ela era uma missionária. She was a missionary to the Indians down in what was known as Indian Territory. Ela foi missionária para os índios, no que era conhecido como o território dos índios. And then in a little later years, she was a missionary to Africa. E alguns anos depois, ela foi uma missionária para a África. And she sailed back and forth from the United States to Africa, I think 2 times over and 2 times back. E ela viajou então dos Estados Unidos para a África, acho que umas 2 vezes. And she was smart. E ela era uma pessoa muito inteligente. She'd written a book, maybe 2, I forget, something like that. Ela escreveu 1 ou 2 livros. And she was a Bible worker and an accomplished missionary, right? E ela era uma obreira bíblica e uma missionária assim bem de bastante calibre. And this was all before the Adventist Church had sent out any missionaries anywhere. E isso foi antes que os adventistas tivessem enviado missionários para qualquer parte. So one time she was back from Africa on like a furlough. Numa certa vez, ela tinha voltado da África. And she met Stephen Haskell. E ela conheceu então o irmão Stephen Haskell. And they had, some discussion and whatnot. And he gave her some books. E na conversa que eles tiveram, ele deu a ela alguns livros. But she didn't have time to read them right then, but she packed them back with her to Africa. Ela não tinha tempo para ler esses livros naquele momento, então ela pôs na mala dela e voltou para a África. And when she was over in Africa, she got to reading the books, right? E quando ela chegou na África, ela começou a ler os livros. And amazingly enough, all these books were about the Sabbath. E, por incrível que pareça, todos esses livros eram sobre o sábado. I said, this is amazing stuff. I never heard this before. E ela disse assim, olha que coisa incrível, eu nunca ouvi falar disso. Man, this is like so cool, Ela disse, isso é muito interessante. All my fellow missionaries are going to want to hear this. Todos os meus amigos missionários vão querer ouvir sobre isso também. It turns out they didn't want to hear it. Mas, na realidade, eles não queriam ouvir nada disso. They fired her. E eles mandaram ela embora. Stranded in Africa with no money to get back. E ela ficou presa na África sem dinheiro para voltar para os Estados Unidos. Somehow she did get back. I don't remember how that all worked out. I'm not sure if the details are even available, but she did get back eventually. Mas ela finalmente conseguiu voltar para os Estados Unidos. Os detalhes não são registrados assim, a gente não consegue saber, mas ela conseguiu voltar. Incidentally, where she was in Africa, I don't know if you've ever heard of the Amistad. This famous ship of slaves that rebelled, and I don't know the whole story, but they went back to Africa. That's where she was. She was at that port. Ela estava no porto na África, em que chegou esse navio Amistad, que foram de escravos que se rebelaram nos Estados Unidos e voltaram para a África. Anyhow, they made a movie about the ship a couple years ago. Eles fizeram um filme sobre esse navio. But when she comes back to the United States now, she's has no money. Quando ela voltou para os Estados Unidos, agora ela estava sem dinheiro. And she just wants to get to Battle Creek. E ela quer então, tem muita vontade de ir para Battle Creek. Battle Creek is heaven. Porque Battle Creek é o céu. That's where her new church is. É ali onde está a sua nova igreja. So she manages to get to Battle Creek. E ela conseguiu chegar a Battle Creek. Now Hannah Moore was a very dedicated missionary. Hannah Moore era uma missionária muito dedicada. But that had some minor negative side effects. Mas isso teve alguns efeitos colaterais pequenos. Her clothes were out of fashion.
As roupas dela não eram da moda. She didn't just buy new clothes because, oh, look, they changed the fashion again. Ela não comprava roupa só porque, alguém mudou a moda de novo. And she'd been to Africa and back twice, right? E ela tinha ido para a África e voltado 2 vezes. She was a little older. I think she was in her late 50s. Ela era de uma certa idade, ela estava na faixa de quase 60 anos. She'd been sick several times in Africa, and it had taken its toll on her physical health. Ela tinha ficado enferma várias vezes na África e isso tinha custado um pouco para sua saúde. Her eyes were not good, so she had glasses with big thick lenses. Os olhos dela tinham, a visão não era boa, então ela tinha óculos com lentes bem espessas. But she had experience and she had talent that the church needed. Mas ela tinha a experiência, ela tinha talentos que a igreja precisava. Unfortunately, she arrived in Battle Creek. Infelizmente, ela chegou em Battle Creek. When James and Ellen White were not there. Quando Tiago e Ellen White não estavam ali. She only had a little bit of money. Ela só tinha um pouco de dinheiro. So she got a room in the sanitarium. Então ela conseguiu um quarto no sanatório. And went looking for a job. E começou a buscar um trabalho. She was a school teacher, she was a missionary, she was a writer, she could have done lots of things. Ela era uma professora, ela era uma escritora, ela podia ter feito várias coisas. She also needed to find a room to rent. Mas ela também precisava encontrar um quarto para dormir. And somehow nobody in Battle Creek had a room to rent. E por alguma razão, ninguém em Battle Creek tinha um quarto para alugar. Nobody in Battle Creek needed to hire a old school teacher with not fancy clothes. E ninguém em Battle Creek queria empregar uma professora idosa que tinha roupas fora da moda. And eventually she was running out of money. E eventualmente acabou o dinheiro dela. She wasn't going to be able to stay in the sanitarium. She wasn't going to be able to buy food anymore. Ela não conseguia mais ficar no sanatório, ela não conseguia mais comprar comida. Nobody to give her a job. Ninguém deu emprego para ela. So what's she going to do? What's plan B? Então o que ela iria fazer? Qual que é o plano B? Well, she had some Baptist missionaries that she'd worked with in Africa. Tinha alguns missionários batistas com os quais ela tinha trabalhado na África. Now they lived in northern Michigan. E agora viviam no norte de Michigan. So she had to write to some other friends and said, would you please lend me some money so I can leave my church and go to the Baptists in northern Michigan? Então ela pediu dinheiro para uns amigos dela. Você pode me emprestar dinheiro para eu ir para os batistas para receber ajuda? So that's what she did. E é isso que ela fez. She got a job. Ela conseguiu um trabalho. For very little money, but room and board. Por um salário bem baixo, mas ela tinha a hospedagem e a alimentação. Working for this not rich Baptist missionary family. E ela estava trabalhando para essa família batista missionária que não era rica. She was helping out in the house and she was teaching the girls. Ela ajudava na casa e ela dava aula para as crianças. They give her a little room way up in the attic. Eles deixaram ela morar num quarto que estava no sótão. And the stovepipe from the wood stove went up through her room. That's what was supposed to heat it up. E o cano da chaminé passava no quarto dela. E é isso que esquentava o quarto. But the stovepipe leaked smoke. Mas o cano da chaminé estava deixando vazar a fumaça. So her room was always smoky. Então, no quarto dela sempre tinha fumaça. The friends she was with did not appreciate the Sabbath. Os amigos que ela tinha não apreciavam o sábado. So on Sabbath, she just spent her own time in her own room. Então, no sábado, o que ela fazia? Ela passava tempo no quarto dela. There was no Adventist church anywhere around. Não tinha igreja adventista ao redor. It might have been the Sabbath more than anything else, but every night she was in the room too. Toda noite ela ficava naquele quarto. In a few months, she came down with tuberculosis and died. Em alguns meses, ela contraiu tuberculose e faleceu. She never got back to Battle Creek. She died up in northern Michigan. E nunca voltou a Battle Creek. Ela morreu no norte de Michigan. And Ellen White had quite a bit to write about what God told her in regard to Hannah More's case. E Ellen White teve muito a escrever a respeito do que Deus havia dito a ela sobre esse caso de Hannah More.
And basically it boiled down to, we blew it. We E really blew it badly. basicamente o resumo da coisa é a gente falhou. We put too much emphasis on what the dear old lady looks like. A gente pôs ênfase demais naquilo que nas roupas que a mulher tinha. She didn't have fancy clothes. Ela não tinha roupas da moda. She'd kind of been run through the ringer in her lifetime. You know, she wasn't sick at the time, but she suffered from having been sick. Let's put it that way. A saúde dela tinha sofrido no passado. And so, long story short, Ellen White says that Hannah More died a martyr to her own church. Para resumir, a irmã White diz assim, que Hannah More morreu como uma mártir da própria igreja. So I think the lesson there is to learn to value people for what they know, what they can do, you know. E eu acho que a lição que a gente tem para aprender nessa história é que nós devemos valorizar as pessoas pelo que eles sabem fazer, o que eles podem fazer. So that's a good simple story. I like that one. Essa é uma história bem simples, eu gosto dela. Yeah. Nós percebemos com essa história como Deus vê diferente de nós, né? Como Deus vê o que nós não conseguimos ver. Yes. A próxima história que nós gostaríamos de ouvir é a história do irmão Rap. O que o senhor tem a dizer a respeito dele? The next story is about Brother Rap. What do you have to say about Brother it? Rap, yeah, it's a great story. It's a short little story. É uma história muito interessante. So Brother Rap lived way out in the boonies. Então, o irmão Rap morava lá no fim do mundo. This was probably, I don't remember the exact year, but I'd say something like about 1856 or 7. Isso é provavelmente no ano de 1856, 57. And somebody, I don't know who the minister was, but some minister passed through his town and left some literature. E algum ministro passou pela cidade dele, pela vila dele, e deixou ali algum material. And he read this stuff, and there was a copy of the review. E esse irmão Rap acabou lendo o que o ministro pôs ali e tinha uma cópia da review. So he wrote a letter. You can read this in the old reviews. That's where I got all this. E você pode ler essa história nas antigas edições da review. So he writes this letter to James White. Então ele escreveu essa carta para Tiago White. And he says, I'm way out here by myself. E ele disse, eu estou aqui tão longe, sozinho, But I'm keeping the Sabbath mas eu estou guardando o sábado. because I read these tracts and this is wonderful stuff. Porque eu li esses panfletos e isso é maravilhoso. And all around me, I'm surrounded by the wrappings. E ao meu redor, por toda parte, eu estou rodeado das batidas. You know what the wrappings are? As batidas The spiritualists, the dos espíritas. yeah. So he's got nothing but spiritualists all around him, right? Então, Okay. ao seu redor só havia espíritas. And so he writes the review and he says, "Here's $3. Então ele escreve para review e ele diz assim, eu you send estou me mandando some- aqui $3. Could you send me some stuff to share with the people around here?" Será que vocês podiam mandar para mim algum material para eu compartilhar com as pessoas ao redor? He says, I'm a poor man. I would love to send you more, Ele disse assim, eu sou um homem pobre, eu gostaria de mandar mais coisas, but mais dinheiro. it's just me and my wife, Mas é só eu e minha esposa. and our cow just died. E a nossa vaca acabou de morrer. And we live in a little cabin, and it's not insulated very well, and the wind blows through. E nós moramos num casebre e não está bem protegido, então o vento entra. But he says, I don't mention any of that stuff to complain because God is great, and He sent me His truth, and I'm happy. Eu não menciono nada disso como reclamação, porque Deus é bom e Ele mandou a verdade para mim e eu estou feliz com isso. So James White packages up some tracts and things, and he sends it back to him with a little letter that gets printed in the review, and he says, "Here, Brother Rapp, here's some materials you can use." Então, o Tiago White prepara uma caixa com materiais impressos e ele manda para ele com uma carta que foi impressa também na review. E ele fala assim, irmão Rap, aqui tem material que você vai poder usar. And he said, "I'm enclosing your $3 in return E ele disse assim, eu estou incluindo seus $3 como devolução. because I believe it to be duty to do so." Porque eu creio que é o dever fazer isso. And so then you wait a few more weeks, and down the way a little ways in another magazine, right?
You Então, get another letter from Brother Rapp. então algumas outras semanas, né, numa outra edição da Review and Herald, você tem mais uma carta do irmão Rapp. And he writes back and he says, Dear Brother White, E ele escreve de volta e ele diz assim: querido irmão White, thank you so much for the literature. muito obrigado pela literatura. As a result of the literature that you sent, 4 more people are now keeping the Sabbath every week. Como resultado da literatura que você enviou, há mais 4 pessoas guardando o sábado. And he said, thank you for the $3 too. E ele disse: obrigado também pelos $3. He said, I gave it to you and I was happy to give it to support God's work. Ele disse: eu dei para você isso e eu estava feliz de dar para apoiar, sustentar a obra de Deus. He says, but I will accept it back. Mas eu vou aceitar de volta. He says, the fruits of your life demonstrate to your sincerity. Ele disse: os frutos da sua vida demonstram a sua sinceridade. If you were just trying to make a quick buck, you would have kept my money. Se você estivesse tentando ganhar dinheiro rápido, você teria ficado com o meu dinheiro. And that's the end of Brother Rapp's story. E esse é o fim da história do irmão Rapp. He had 4 new Sabbath keepers. 4 novos guardadores do sábado. Muito lindo, né? Como Deus usa as pessoas para abençoar outras pessoas. Outra história que nós gostaríamos de ouvir é a história do irmão Burden e a compra de Loma Linda. Yes. John Sim, Allen sim. Burden. John Allen Burden. Yes. This guy's my hero. Esse homem é o meu herói. You know, if you get the information and you count how many letters different people got from Ellen White. Se você contar quantas cartas cada pessoa recebeu vindas de Ellen White, You know, you've got like A.G. Daniels got a bunch. você tem então A.G. Daniels, que recebeu muitas cartas, George Butler got a bunch. George Butler. I think James White is number 1 if I remember. Eu acho que Tiago White é o número 1 que mais recebeu cartas de Ellen White. And then Willie White's in there and Edson White's in there. Willie White está ali, Edson White está ali, Haskell, I think, comes in. Stephen Haskell também está ali. So there's about 6 maybe before Burden. Quem sabe há 6 pessoas antes de o irmão Burden. But Burden got, I think it was 86 letters from Ellen White. Mas o irmão Burden recebeu, acho que foram 86 cartas de Ellen White. Well, other people got more, so what's the big deal about that? Outras pessoas receberam mais cartas, então qual que é por que a gente está falando disso? Not once. Nenhuma vez. In 86 letters, not once Em 86 cartas, não tem nenhuma vez was he ever reproved. que o irmão Burden é repreendido. And it's like most people who got letters from Ellen White, A maior parte das pessoas que receberam cartas de Ellen White, they didn't get past the second paragraph. ele não chegava a passar nem o segundo parágrafo. Because that was a big part of her work, was to, straighten things out, right? Porque uma grande parte da obra dela era fazer as coisas funcionarem, acertarem as coisas. And so the thing I like about John Burden is the guy was just crazy enough to do what he was told. E o que eu gosto no irmão Burden é que ele era quase maluco o suficiente para fazer o que era dito para ele fazer. So Ellen White spent 9 years over in Australia. Então, Ellen White ficou 9 anos na Austrália. 9, 10. Anyhow, she came back in 1900. She came back to California. E ela voltou em 1900. Ela voltou para a Califórnia. And one of the first things she did is she started working on, different people here and there. And she says, give Brother Burden and his wife a call to Australia. E uma das coisas que ela disse foi falar para o povo ali, ó, façam um chamado para o irmão Burden ir para a Austrália. Send him over there and have him help with the management of the Sydney Sanitarium. Mandem ele para lá e façam ele ajudar na administração do sanatório de Sydney. So, pretty soon Burden goes over to Australia and he's working over there. Então o irmão Burden vai para a Austrália e está trabalhando lá. And she kept writing him letters. E ela continuou escrevendo cartas para ele. Bunches of letters. Muitas cartas. And she kept writing about the need for sanitariums in Southern California. E ela ficava escrevendo sobre a necessidade de um sanatório no sul da Califórnia. And he's in Australia. E ele está na Austrália. So after, I don't remember when, I think it was about 1904, something like that. Então, cerca de 1904,
She says, I don't know, she says to somebody, you know what, I think it would be good to bring Brother Burden back to California. E ela diz para alguém, olha, eu acho que seria bom trazer o irmão Burden de volta para He's got some training Califórnia. over there. Bring the man back. Ele já recebeu o treinamento lá, tragam ele de volta. And so he gets back, and the first thing she does is says, Brother Burden, the Lord has shown me we need sanitariums in Southern California. E quando ele volta, a primeira coisa que ela diz para ele é, irmão Burden, Deus me mostrou que nós precisamos de sanatórios no sul da Califórnia. Go look for property. Vai procurar alguma propriedade. So he goes out and he finds the Paradise Valley Sanitarium. Então ele... Well, it wasn't a sanitarium, but Paradise Valley. Yeah. He found the property. Então ele vai para o sul da Califórnia e ele compra a propriedade para o sanatório do Paradise Valley. I think I maybe have it out of the order. I think he found the property for the St. Helena Sanitarium first. Quem sabe ele achou a propriedade de Santa Helena primeiro, o sanatório de Santa Helena. And usually when they bought these properties, it's like there was like a hotel or something. It was already building on the property. E geralmente quando eles compravam essas propriedades, já tinha um hotel, algum prédio na propriedade. Yeah, so they paid $9,000 and they bought the St. Helena, what became the St. Helena Sanitarium. Então eles pagaram $9.000 e compraram o que ficou conhecido como o sanatório de Santa Helena. And the California Conference president wasn't very thrilled. E o presidente da Associação do Sul da Califórnia não estava muito empolgado com isso. We don't have $9,000 to spend on that, you know. Ele disse, a gente não tem $9.000 para gastar That's nisso. a lot of money. Isso é muito dinheiro. But Ellen White was supporting the idea, and so everybody else kind of went along, and the president kind of had to roll along with it too. Mas Ellen White estava apoiando a ideia, então o povo meio que aceitou a ideia e eles foram e avançaram. And so Ellen White writes to John Burden and says, "Keep looking." E é ali, nesse momento, que Ellen White escreveu para o irmão Burden e disse assim, continue procurando. And so then he finds the Paradise Valley Sanitarium. E aí ele encontra então o local para o sanatório do Paradise Valley. And he writes to Ellen White and says, "Hey, well, you know, there's this place down here in Paradise Valley. Come down and look at it." You know. E ele escreveu para Ellen White e disse, ei, tem um lugar aqui em Paradise Valley, venha dar uma olhada. So she went down and she looked it over. Oh, go ahead, say that much. E ela foi e deu uma olhada no local. Yeah. Stop everything here. What's the first question she would ask when somebody says, "Oh, here's a property we should buy for a sanitarium"? You know what her first question Vamos was? pausar aqui e ver qual que era a primeira pergunta que ela fazia quando ela chegava num local para comprar assim. Ask the young lady what the first question should be. Qual você acha que seria a primeira pergunta? I don't know. Oh, but you would know, you would recognize it. Você iria reconhecer se você ouvir essa pergunta. The first question she asked is it beautiful? A primeira pergunta que ela fazia é um lugar bonito? Is it a pretty place? We don't want a dingy looking place. É um lugar bonito? A gente não quer um lugar feio. So she goes down and she looks at Paradise Valley, and there's a big hotel. Então ela vai para esse lugar em Paradise Valley, tem um hotel grande. It had been built as a hotel, I believe, and then a female doctor by the name of Potts, Dr. Potts, tried to make a sanitarium, and it just didn't work out for whatever reasons. E parece que esse hotel tinha sido construído por uma médica chamada Potts. And so they could buy this property for $11,000. E eles podiam comprar essa propriedade por $11.000. And the conference president said, "Ain't happening." E o presidente da associação disse, isso não vai acontecer. So Ellen White and a friend bought the property. Então Ellen White e um amigo compraram a propriedade. I think Ellen White put up $5,000, I think it was. Eu acho que Ellen White pagou $5.000. And her friend from back east in the States put up $6,000. E esse amigo, friend or And they girl, bought the property. girl guy friend. It was the Harris of the Funk and Wagnall dictionary fortune, right? I can't think of her name. It's a girl? Yeah, it was a lady. Então essa amiga dela pagou o resto da propriedade. Yeah. Anyhow, so they bought the property, and then they said, you know, we didn't buy this for ourselves. We bought this for the church. And when the church has enough sense, they'll buy it from us. Então, eles disseram assim, a gente não comprou essa propriedade para nós, a gente comprou para a igreja. Então, quando a igreja tiver
juízo eles vão comprar de nós. And the conference president wasn't very excited. He said, we don't have that kind of money. It ain't going to happen right away, I'll tell you that much. E o presidente da associação disse, a gente não tem esse dinheiro, não vai acontecer agora. So Ellen White writes to John Burden. Então a irmã White escreveu uma outra carta para o irmão Burden. Says, keep looking. E ela falou assim, continua procurando. There's another one. Tem mais um. I've seen it in vision. Eu vi em visão. It's bigger. É maior. Keep looking. Continua procurando. So he went about 60 miles east of Los Angeles. Então ele foi mais ou menos umas 60 milhas para o leste de Los Angeles. And there was a nice property there, 101 acres, I think it was, something like E that. tinha uma propriedade muito boa ali, 101 acres. And a bunch of investors had put a ton of money into this thing to try and develop into a big tourist hotel area. E vários investidores tinham posto muito dinheiro ali para tentar fazer um hotel para turistas. And they went broke. E eles faliram. Now they called it Mound City E eles chamaram de Cidade do Monte. because there's just a funny little, not a mountain, but just a hill, kind of a round hill just right in the middle of nowhere. Whoop, whoop, there it is. É porque ali, no meio do nada, tem esse monte. But Mound City is like a terrible name. It's just unattractive. Mas Cidade do Monte não é muito atraente. I've never had any sympathy for them going broke. They deserve to go broke with a name like that. Quem sabe eles mereciam falir com um nome assim. So they sold it to another group of investors. Então eles venderam essa propriedade para um outro grupo de investidores. And they put a ton of money in. E eles investiram mais um monte de dinheiro nisso. But they were a little smarter. Eles eram um pouco mais espertos. And so they gave it a Spanish name. Então eles deram um nome em espanhol. They called it Loma Linda, E eles chamaram de Loma Linda. the beautiful hill. O monte, o belo monte, a linda montanha. Yeah. But they still went broke. Mas esses também faliram. And they're losing money. The longer they're holding it, they're losing money. E quanto mais tempo eles estavam mantendo essa propriedade, tanto mais eles perdiam. And so the property's for sale for $120,000. E essa propriedade estava à venda por $120 mil. That's 6 times what they paid for the other two together. Isso é 6 vezes mais do que eles pagaram, do que a igreja tinha pagado, ou os adventistas pagaram, pelas outras 2 propriedades juntas. But John Burden had heard about this property, so he went to look. Mas John Burden ouviu falar a respeito dessa propriedade e foi dar uma olhada. And it was a beautiful piece of property. He made notes and, all this sort of stuff, but $120,000. É uma bela propriedade, ele fez anotações, mas ele pensou, $120 mil? There's no possibility. É impossível. But he went back a few months later. Mas alguns meses depois ele voltou lá. Hadn't sold yet. Não tinha sido vendido ainda. And the guys were still losing money. Os investidores ainda estavam perdendo dinheiro. They were getting pretty desperate. They wanted to unload this thing. E eles estavam ficando desesperados. Eles queriam tirar do colo isso aí. $80,000. $80 mil. Bottom line. Nada menos. Elder Burden said, thank you. It's an excellent price. Don't have the money, not happening. O irmão Burden disse, obrigado, mas é um preço bom, mas eu não tenho esse dinheiro. So this was 1905, and they were having a general conference session. Então, em 1905, eles estavam tendo uma conferência geral de novo. So all the important people went back to Washington, D.C. for a GC session, right? Então, todas as pessoas que eram importantes de cargos foram para Washington, D.C. para participar da reunião. So the conference president was in Washington. Então, o presidente da associação estava em Washington. And Ellen White was in Washington. Ellen White estava em Washington. And I suppose, other conference officers, whatever, I don't know who all was there. But E algumas outras pessoas também foram. And somehow Burden heard something about Loma Linda one more time. He said, I'm going to go look again. E, de algum jeito, o irmão Burden ouviu mencionar Loma Linda e ele falou, vou dar uma olhada de novo lá. So he went out and he looked at the place again, and these guys were absolutely frantic, and they said, we'll give it to you for $40,000. E esses investidores estavam desesperados, eles queriam se desfazer da propriedade. E eles falaram assim, a gente vai passar para você por $40 mil. But we need a down payment of $5,000. Mas a gente precisa de um pagamento inicial de $5 mil. It's going to sell at that price. So if you want to save it for yourself, you better get a down payment down.
esse preço de $40 mil vai ser, o povo vai comprar. Então, se você quiser garantir para si mesmo, você precisa fazer um pagamento de $5 mil. So he sent a telegram to Ellen White Então ele mandou um telegrama para Ellen White, back in Washington, D.C. que estava em Washington, D.C. Now she had her room in a hotel they were kind of renting, for the time they were back there. And across the hall was Willie's room. Então ela, no tempo que ela estava ali em Washington, ela tinha o quarto dela no hotel e cruzando ali o corredor tinha o quarto do filho dela, Willie White. So she gets this telegram from John Burden that describes it. It says, so many acres of this and so many acres of that, and this big hotel, and there's a cabin here and a cabin there. He gave quite a good description. Então, ela recebe esse telegrama do irmão Burden, que descrevia o local, e falava, tem tantos acres disso, tantos acres daquilo, tem um grande hotel. Foi uma boa descrição que ele deu. So Ellen White reads this. Então, Ellen White leu esse telegrama. And she's sitting there in her room with the door open into the hallway. E ela está sentada no seu quarto com a porta aberta para o corredor. And so Willie came walking to go to his room. Então o Willie veio andando para entrar no quarto dele. And she heard him. E ela ouviu que ele estava chegando. And so she called out to him. E ela chamou o Willie. She said, "Willie." Willie. He walked in the door and said, "Yes, mother." Ele entrou no quarto e disse, sim, mãe. And she said, "Can you do as you're told?" Ela falou assim, você consegue fazer o que for dito para você fazer? And he said, "I usually do, mother." E ele disse assim, geralmente eu faço isso, mãe. And so she hands him this telegram and he reads it. Então ela entrega para ele esse telegrama, ele lê. And he looks at her and she says, "Go down to the telegraph office." Ele olha para ela e ela diz, desça até o escritório do telégrafo. And she said, "Send a telegram back to John Burden, tell him to put the money down on it as soon as possible." E envie um telegrama para o irmão Burden e fale para ele pagar esse dinheiro inicial o mais rápido possível. And Willie said, "But mother, on a big purchase like this, wouldn't we want to talk to the conference officers first?" E o Willie diz assim, mãe, numa compra tão grande assim, será que não era melhor falar com o escritório da associação? And she looked at him and she said, "Can you do as you're told?" E ela olha para ele e diz assim, você consegue fazer o que for dito para você fazer? So Willie goes down and fires off the telegram back to California. Então o Willie vai lá pro escritório do telégrafo e manda um telegrama para a Califórnia. And I don't know how this next thing happened. I don't know if Willie had a big mouth or what happened. Eu não sei como que esse próximo passo aconteceu. But within a very short while, the conference president heard about the telegram and the $40,000 and the $5,000 down payment and all that. Mas em um tempo muito curto, o presidente da associação ouviu falar da compra, do pagamento inicial dos $5 mil. And so he fires off a telegram. Então ele manda um telegrama. He says, "Don't you spend a dime. E ele diz assim, não dê um centavo. We take no responsibility. A gente não vai assumir responsabilidade nenhuma disso. You have no authority to enact financial transactions for the conference. Você não tem autoridade nenhuma para assumir responsabilidades financeiras pela associação. If you make a down payment, it's your money to lose." Se você pagar isso, vai ser o seu dinheiro que vai estar perdendo. And so John Burden has two telegrams. Então agora o John Burden tem esses dois telegramas. And one says buy, and one says don't. Um diz compre, o outro diz não compre. Okay, let's go buy it. E ele diz, tá bom, vamos comprar. So I'm skipping some details, but he went and put down a $5,000 payment. Então ele foi lá e pagou os The Lord $5 had to work a mil. miracle to make that happen, but we skipped Deus that fez um milagre. part. I'm running out of time. That's okay. We'll go to the next part. The next part's the better part. So 1 month later, they had to pay another $5,000. Então, um mês depois, eles tinham que pagar mais $5 mil. And there wasn't any money. E não tinha dinheiro.
And the conference president was not feeling very happy right now because O presidente da associação não estava muito feliz. this was still being tied to his conference, and he had said no. Isso estava sendo ligado à associação dele e ele tinha dito para não fazer. And so, the days counting down. There's only one day left, and Então os dias estavam passando e agora faltava um dia para ter que fazer o pagamento. he says, Brother Burden, what are you going to do about it? You got us into this mess. Então ele olhou para o irmão Burden e falou: Irmão Burden, o que você vai fazer a respeito disso? Você que nos pôs nesse problema. Well, the money had to be at the bank by noon the next day. O dinheiro tinha que estar no banco até o meio-dia do dia seguinte. So Brother Burden said, well, why don't we all get together at the conference office tomorrow morning and we can pray about it? Então o irmão Burden falou assim: por que a gente não se reúne então amanhã na associação e a gente ora sobre isso? And the conference president was like, yes. What a wonderful idea. Então o presidente da associação disse: sim, que ideia maravilhosa. So, I don't know who all, but a bunch of people, they met at the conference office. Eu não sei quem, mas tinha várias pessoas se reuniram no escritório da associação, First thing in the morning. logo no início da manhã. And the conference president explained the situation. E o presidente da associação explicou a situação. And he said, Brother Burden suggested that we should pray about this. Então ele disse assim: o irmão Burden sugeriu que nós orássemos a respeito disso. Do you have any other suggestions, Brother Burden? Você tem mais alguma sugestão, irmão Burden? Well, no, why don't we pray? Ele disse: não, por que a gente não ora aqui? So they knelt down, and I suppose they prayed around the table or something. I Então don't eles se know. ajoelharam e eu suponho que eles oraram ao redor da mesa. And they had a good prayer session, E eles tiveram uma linda sessão de oração. and they were all done with that. E quando eles terminaram isso, And the conference president said, it is always a privilege to take our concerns to the Lord. o presidente da associação disse: é sempre um privilégio levar nossas preocupações ao Senhor. But what do you think we should do now, Brother Burden? Mas o que você acha que a gente deve fazer agora, irmão Burden? And John Burden said, well, O irmão Burden disse assim: bem, we could wait and see if anything comes in the mail. a gente pode esperar e ver se algo vem no correio. And the president said, well, there's a plan. O presidente então disse assim: ó, aí está o plano. Well, let's just wait and see if anything comes in the mail. Vamos esperar e ver se algo vem no correio. So they waited. E eles esperaram. And pretty soon they could hear the mailman yell, thump, 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 thump up the steps. Então logo eles puderam ouvir o entregador das cartas chegando, subindo as escadas. And there was a little slot where you shove the mail through and it falls on the floor, E right? tinha um lugarzinho onde ele punha as cartas e elas caíam no chão. Went over and picked up the mail and, Alguém foi lá e pegou as cartas. oh, this is a bill from such and such. Isso aqui é uma conta para pagar de Oh, tal e this is tal. another bill. And Outra this conta. This is a letter from so-and-so, someplace long way, whatever. Essa é uma carta de uma outra pessoa, fulano de tal. And here's the letter from New Jersey. E aqui está uma carta de Nova Jersey. Anybody know whatever the name was from New Jersey? Alguém conhece o nome dessa pessoa de New Jersey? Nobody knew the name. Ninguém conhecia o nome. Well, let's open the letter. Vamos abrir a carta. You open the letter, and it was a nice Adventist, probably widow, I would guess, older woman. E era de uma viúva adventista, uma viúva de idade já. And she wrote a nice letter. E ela escreveu uma linda carta. And she said, the Lord impressed me that you might need some money. E ela disse: o Senhor me impressionou de que vocês podem estar precisando de dinheiro. So I'm sending you this check for $5,000. E eu estou mandando esse cheque de $5.000. Please use it in the Lord's work. Por favor, usem na obra do Senhor. So they had another little quick prayer session. Eles fizeram a oração a seguir. And Brother Burden ran to the bank and got there just barely in time. E o irmão Burden correu ao banco e chegou ali quase com o tempo acabado. And the conference president, bless his heart, had to say maybe the Lord actually wanted a sanitarium. E o presidente da associação, quem sabe, ele teve que reconhecer, bem, pode ser que Deus queira essa compra do sanatório. So that's where the College of Medical Evangelists began. E é ali que se iniciou o colégio
dos médicos evangelistas. So, I think we're pretty much out of time. Do we want to jump to the orange Yes. folder? Yeah. E essa pasta cor de abóbora que você tem aí? O que tem nela de tão especial? What do you have there in that orange folder? I've got some precious stuff here in this orange folder. Eu tenho algo bem precioso aqui nessa pasta cor de abóbora. So, 41 years ago, Há 41 anos, I went to Fountain View. You may have heard of the school up eu in fui para a Canada. escola de Fountain View. Vocês já devem ter ouvido falar dela. I was asked to come and fill in for 6 weeks. They had an English teacher who was sick. Eu fui chamado para ser professor substituto por 6 semanas, porque o professor de inglês estava enfermo. And so I was just a substitute teacher. Então eu era um professor substituto. So I went there for 6 weeks. Well, you know, they had a work program. They had classes in the afternoon and they had work in the morning. And Eles tinham um ensino que envolvia trabalho. As aulas eram de manhã e à tarde eles trabalhavam. so one day for work time, E um dia, na hora do trabalho, they told me, Dave, there's an old shack down there by that lower field. eles disseram assim, ó, tem um galpão ali, uma casebre ali, perto do campo de milho. We don't want it. A gente não quer isso aí. It's beat up and it's worn out. Tá bem detonado. Now, they had bought this property I think it was only like 3 years before, maybe. Eles tinham comprado essa propriedade cerca de 3 anos antes. Even less than that. It was about 2.5. Quem sabe menos, 2,5. So it was a new property. They were building a new school, and Era uma nova propriedade, estavam construindo uma nova escola. but there were some sheds around, and some of them were Tinha quite algumas bad shape, casinhas ao right? redor. So they said, "There's an old shed down there. We want to just burn it down." Tem esse casebre ali, a gente quer derrubar. So take these 3 guys, these 3 students, and go down there and get everything out of it that's got any value. Então, leve esses 3 alunos lá, retire de lá qualquer coisa que seja de valor. There might be some equipment or something. Quem sabe tem ali algum tipo de equipamento. Maybe you'll find a box of nails or something. Quem sabe você acha uma caixa de pregos. If it's junk, just leave it in there. We'll burn it with the building. Se for lixo, pode deixar lá dentro que a gente vai queimar. So we go down there and we start rummaging around through everything that was in the shed. Então a gente foi lá e começou a procurar tudo que estava na casinha. And I pulled out this cardboard box. E eu peguei essa caixa, And I opened it up. abri a caixa. And this is what I found. E é isso que eu achei ali. You see this? Can our cameraman zoom in on this, maybe? Será que dá para dar um zoom aqui com a câmera? This Isso is very old paper. é um papel muito antigo. And right down at the bottom on the last page, E bem na parte de baixo, na última página, I don't want to break the paper. eu não quero quebrar o papel. The last little bit of this letter Calma. says, A última parte nessa carta diz: I think I have said all I need to say. eu acho que eu já disse tudo que eu tinha que dizer. Today I am weary, Hoje estou preocupado. and my eyes are in need of rest. Eu estou cansado e meus olhos estão com necessidade de descanso. Signed, Assinada, Ellen G. White. Ellen G. White. So it's an original letter? It is an original letter from the Elmshaven office. É uma carta original do escritório de Elmshaven. Can you zoom right in tight on this one? Você consegue dar um zoom aqui nessa carta? Down at the Essa outra? bottom, Bem na parte de baixo. it's her signature, but it's actually a stamp. Okay. Bem na parte de baixo tem a assinatura de actually Ellen a White, stamp. mas é carimbada. All these letters Todas essas cartas come from about the 1930s. vêm da época de So 1930. Ellen White was already dead, Ellen White já tinha falecido, but these were the file copies at the Elmshaven
library or Mas- Haven vault, really, whatever they call it. Mas essas eram os arquivos de cópia do cofre de Elmshaven. Now zoom in on this one. Dá um zoom aqui nessa carta. Do you see all the markings on this one? Vocês estão vendo todas as marcações nessa carta? Big red and big blue. Vermelhas, azuis. Do you know who did that? Sabem quem fez essas marcações? Anybody that works with Adventist manuscripts would recognize that immediately. Qualquer pessoa que trabalhe com os manuscritos saberia exatamente o que é. Those marks were made by John Tyndall. Essas marcações foram feitas por John Tyndall. He's not as well known as he should be, but he was a famous evangelist that Ellen White insisted that in 1910, well, I'll tell you that story really fast. Então ele é um famoso evangelista, ele é menos conhecido do que deveria ser. Ele é um famoso evangelista que em 1910 Ellen White insistiu. Ellen White wrote on the night of February 28, 1910. Na noite de Ellen White escreveu assim, na noite de 8 de fevereiro de 1910. I was shown our large unworked cities. Foi-me mostrada nossas grandes cidades ainda não trabalhadas. As a living reality. Como uma realidade viva. And I was instructed. E foi-me instruído. That we must make a drastic change in our methods of evangelism. Que nós devemos fazer uma mudança drástica em nossos métodos de evangelismo. I urge the formation of companies of workers. Eu insto para que haja a formação de grupos de trabalhadores. Well, by company, she doesn't mean like a financial business type of company. She means a group, like a company in the army would be a small Ela group. está falando de grupos mesmo. Okay. That was February 28, 1910. Isso era 28 de fevereiro de 1910. In April, she Em went abril, down to Loma Linda. Em abril ela foi para Loma Linda. And she got John Burden. E ela trouxe para lá o John Burden. And R.S. Owen. E R.S. Owen. Who she once earlier before this she was at a board meeting at Loma Linda. Antes disso ela estava numa reunião de comissão em Loma Linda. And she said, "This is going to be an important school." E ela disse, aqui vai ser uma escola importante. We must have the best Bible teacher in the denomination for this school. Precisamos ter o melhor professor de Bíblia da denominação nessa escola. And all the people in the board meeting, they said, yes, this is true. E todos os membros da comissão falaram, sim, isso é verdade. And then they all looked at each other. E todos olharam uns para os outros. And finally somebody leaned over to Ellen White. E alguém se aproximou de Ellen White. And he said, Who's the best Bible teacher in the denomination? E eles perguntaram para ela, a pessoa perguntou para ela, quem que é o melhor professor de Bíblia na denominação? She said, get R.S. Owen. E ela disse assim, vamos pegar R.S. Owen. So she had John Burden, the man she trusted more than any other. E, então ela tinha ali John Burden, que é o homem que ela confiava mais que todos os Maybe even outros. more than Willie White, I'm not sure. Quem sabe até mais do que Willie White, não sei. And John Burden, and R.S. Owen. E R.S. Owen. And I don't know, maybe one or two others. There were some other guys. Quem sabe mais um ou dois ali. But she got this little group together. Então ela reuniu esse grupo. And she said, gentlemen. E ela disse, senhores. Gospel, medical, missionary, evangelism with companies working our large cities. E ela disse, Gospel, medical, evangelismo, médico, missionário, Gospel, medical, missionary, evangélico. Company, evangelism. Em grupos. In groups, okay. Em grupos. Para trabalhar nas grandes For cidades. the large cities. Yeah. She said, make it happen. Ela disse assim, façam isso acontecer. I'm placing this responsibility on your shoulders. Então seria grupos de evangelismo, médico, missionário, evangélicos. God will hold you accountable. Ela falou assim, eu estou colocando isso nos ombros de vocês e Deus vai pedir conta de vocês. Thank you very much. Have a happy day. Muito obrigado e tenha um bom dia. Well, these guys were they were just trying to start a new college. Esses homens estavam tentando dar início a um novo colégio. They were busy guys, right? Eram pessoas bem ocupadas. So they looked around and they saw John Tyndall.
E eles procuraram e eles encontraram John Tyndall, who was just finishing up the 2-year medical missionary training. que estava terminando esse programa de 2 anos de treinamento médico And missionário. they asked him to be the guy who invented gospel medical missionary company evangelism. E eles pediram que ele fosse a pessoa para inventar o que seria esse grupo evangélico de médicos missionários do evangelho. And so he started doing evangelism and trying to incorporate health. Então ele começou a fazer evangelismo e tentar incorporar a parte de saúde. But it was just him and his wife and one other helper. Mas só era ele, a esposa dele e mais um auxiliador. But we have the figures Mas a gente tem os algarismos. because Dr. Calvin Thrash did an interview with him late in his life and he got all the numbers. Porque o Dr. Calvin Thrash fez uma entrevista com ele e pegou todos os números. And we know that in his first 5 evangelistic series, E a gente sabe que nas últimas 5 sessões de evangelismo que ele fez, he averaged something like 24 baptisms per series. ele teve uma média de 24 batismos por série. That's pretty good. Isso é muito bom. I mean, I've got some evangelist friends who'd be really happy with 24 baptisms. Eu tenho alguns evangelistas amigos meus que ficariam muito felizes de ter 24 pessoas sendo batizadas. But after 5 series, he went to the conference people. Mas após essas 5 séries, ele foi para o povo da associação. And he said, "We're not following the council." E ele disse, a gente não está seguindo o conselho. I said, "What are you talking about?" E eles disseram, o que você quer dizer com isso? He says, "The messenger of the Lord called for companies of workers." E a mensageira do Senhor fez um pedido de que houvesse grupos de trabalhadores. 3 isn't a company. 3 não é um grupo. Well, the conference didn't have any money to hire a bunch of people. A associação não tinha dinheiro para contratar um monte de gente. So John Tyndall went out and he got 18 volunteers. Então, John Tyndall saiu e conseguiu 18 voluntários. No salary. Que eles não estavam recebendo salário. There were, let's see if I can remember now. It's like 6 nurses, I think, something like Haviam that. 6 enfermeiras, There was a businessman. um homem de negócios. There was a singer, Havia um cantor, a musical evangelist kind ou of um guy. evangelista de música. And then there were, I think, 10 sort of just general helpful people. E havia, quem sabe, mais 10 pessoas que eram de auxílio geral. All living off of 3 salaries. Todos estavam vivendo por esses 3 salários. But we have the data Mas a gente tem ali os dados on his next 6 evangelistic series. nas próximas 6 séries de evangelismo dele. It was an average of 126 baptisms per Havia series. uma média de 126 batismos por série. Somebody was doing something right. Alguém estava fazendo algo certo ali. And that something right, incidentally, is gospel medical missionary evangelism. E o que era o certo ali era essa obra médico-missionária do Evangelho. Which is something that we need to reinvent now because we've dropped it, we've lost it. E é algo que nós precisamos reinventar, porque a gente acabou perdendo isso. But Ellen White tells us that medical missionary work is the door through which the gospel will find entrance to the large cities. Mas Ellen White nos diz que a obra médico-missionária é a porta pela qual o Evangelho vai encontrar entrada nas grandes cidades. So we need to keep our eyes on that task. Então a gente precisa manter os nossos olhos fixados maybe nesse that's enough texto. stories. Yeah? Quem sabe sejam histórias suficientes agora. Com essas histórias eu pude perceber um pouco mais claramente como Deus realmente está guiando o seu povo, né? Como Ele está no nosso meio, repreendendo, guiando. E assim como Ele sempre esteve, Ele estará também, até a volta de Jesus. Nós agradecemos muito, Dave, por compartilhar suas experiências conosco. Essas histórias realmente foram muito edificantes. Que Deus abençoe você, seu ministério. Muito obrigada. Shall we have a prayer? Let's pray. Querido Pai Celestial, nós te louvamos pelas histórias que o Senhor tem registrado para nós. Ajuda-nos a aprender as lições que o Senhor quer para nós. E dá-nos o Teu Espírito para que possamos avançar na obra e continuar a missão que o Senhor deu para a Tua igreja. Capacita-nos, abençoa-nos
e ajuda-nos a olhar com mais interesse, mais dedicação para a obra médico-missionária. Em nome de Jesus. Amém.